Durante os últimos Jedi e Ascensão Skywalker, a gente viu a Rey utilizar uma habilidade que antes disso a gente só tinha visto em videogames, né? A habilidade de regenerar o Force Heal, a regeneração através da força. Ter essa habilidade em jogos, como eu já falei, é uma habilidade até legal, faz sentido, é uma habilidade importante, você regenera e você não precisa ficar usando itens, consumables, né? Os itens de consumir lá constantemente para regenerar seu HP. Você pode simplesmente usar a habilidade da força que regenera você. Então os jogos funcionam muito bem. Só que no momento que você insere isso dentro de séries e filmes, aí o negócio já começa a ficar meio esquisito. Como eu já falei pra vocês várias vezes, as habilidades e a forma que os jogos funcionam é e deve ser diferente do que a gente vê em séries e filmes. Os jogos não são feitos para ficar enrolando, os poderes lá são mais fortes, é tudo diferente, né? A quantidade de tiros que uma pessoa consegue receber e tudo mais. Mas agora que isso já foi inserido dentro dos filmes, a gente tem que entender como funciona. Lá nas sequels, a gente viu a Rey usar essa habilidade várias vezes. Ela usou essa habilidade em um Vexus, aquela serpente, a cobra gigante, ela regenerou seus ferimentos. Ela regenerou a barriga do Kylo Ren no momento que ela deu uma espetada na barriga dele. Assim como, inclusive, o Qui-Gon Jinn tomou uma do Darth Maul, depois da briga que ela teve com Kylo Ren pelo sabre de luz dela nos últimos Jedi, e aí o Cristal Kyber foi quebrado, ela também usou a força para regenerar o Cristal Kyber dela. Inclusive é por isso que ele tá funcionando no episódio 9. Então ela tem muita experiência com essa habilidade, e ainda assim outras pessoas, né, como por exemplo o caso do Qui-Gon Jinn, que tomou uma espetada, uma sabrada na barriga pelo Darth Maul, o Obi-Wan não teve a iniciativa de ir lá e regenerar o seu mestre. Então por que a Rey parece conseguir regenerar qualquer coisa, enquanto outros Jedi não parecem fazer isso, como o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn? Pelo que a gente sabe até o momento, a forma que a Rey aprendeu a usar essa habilidade foi através de um livro que ela roubou do Luke Skywalker, conhecido como As Crônicas de Brusbu. Nesse livro aí de um antigo Jedi, ele ensina algumas técnicas de regenerar pessoas e coisas através da força. É assim que ela conseguiu regenerar o seu Cristal Kyber. Então aqui de início, a gente já sabe que esse conhecimento de regenerar através da força é um conhecimento que os Jedi tinham. Então eles podiam simplesmente usar a qualquer instante que eles queriam. Só que a realidade não parece ser essa, não é não? A gente tem vários momentos, muito mais que o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn, onde o Force Heal, a regeneração através da força, seria incrivelmente útil. A gente vai analisar vários aqui. Vamos começar com um dos mais importantes, a mãe do Anakin Skywalker, Shmi Skywalker. Quando o Anakin chegou na tenda lá do povo da areia e viu a mãe dele lá à beira da morte, ela ainda não estava completamente morta. Então, ele poderia ter simplesmente usado a regeneração da força. Esse conhecimento, inclusive, era um conhecimento que o Anakin tinha. Durante o The Clone Wars, ele consegue usar a força da filha e transferir ela para a Ahsoka, regenerando a Ahsoka. Então ele tem esse conhecimento aí de transferir a força vital. Ainda assim, ele não fez. Outro caso que seria incrivelmente útil é com a Zem Wesell, a mercenária, a caçadora de recompensas que tenta assassinar Padmé Amidala. O Jango Fett acerta ela com um dardo de veneno e ela morre na frente de dois Jedi, o Anakin e o Obi-Wan, e eles não tentam regenerar ela de forma alguma. Em relação ao veneno, a gente sabe que ele também pode ser curado através da regeneração da força. No episódio 7 da primeira temporada do Mandaloriano, o Griff Karga é machucado por uma criatura venenosa que voava, e antes dele morrer, o pequeno Groguinho encosta no braço dele e regenera o Griff Karga estilo Wolverine. Ele fica zerado, curando ele completamente do veneno. Isso mostra pra gente que o veneno pode ser curado e reforça ainda mais que os Jedi das antigas, eles sabiam usar essa habilidade, porque o Groguinho ele foi treinado lá no Templo Jedi, com os Jedi clássicos da Era da República. Outra ocasião que seria muito útil, quando a Padmé Amidala deu luz ao Luke e a Leia. Ela morre lá não só com médicos perto, mas até mesmo o Obi-Wan e o Mestre Yoda observando ela tranquilamente, e nenhum dos dois fazem nada. Por último, a gente tem também a situação do Qui-Gon Jinn e do Obi-Wan Kenobi. O Obi-Wan Kenobi, depois que o Qui-Gon Jinn foi ferido pelo Darth Maul, ele podia muito bem ter ido lá e tentado curar o seu mestre, mas em vez de fazer isso, ele não faz nada
nada e o Qui-Gon Jinn, infelizmente, morre cedo demais. Então o que tá acontecendo aqui? A gente tem várias situações onde essa habilidade seria incrivelmente útil, mas nenhum Jedi tá usando essa habilidade. O que tá acontecendo aqui então? Quando a Rey regenerou o Vexus, a serpente, ela disse pra gente exatamente o que ela fez quando ela regenerou aquele animal. Só transferi um pouco de vida, de energia da força. Como ela disse, ela transferiu vida pra ele, transferiu energia através da força. A força é tipo o fio e a vida, a energia vital, é tipo a eletricidade. Usando a força, você consegue transferir a sua vida, a sua energia vital para uma pessoa ou um animal. O grande problema com isso é que a vida, a energia vital, é um recurso limitado. Todo mundo tem uma quantidade limitada ali de vida que pode dar para outra pessoa. Uma pessoa simplesmente não tem a capacidade de regenerar 500 pessoas de uma só vez. Pelo que a Rey fala pra gente, a pessoa transfere um pouco da própria vida para outra pessoa. Você transfere a sua saúde para outra pessoa, ou seja, isso te afeta de alguma forma. Começando com a Shmi Skywalker. O caso dela, ela estava numa situação incrivelmente crítica. Quando o Anakin chegou, ela estava à beira da morte e, inclusive, momentos depois, ela morre nos braços de seu filho. Então eu imagino que se o Anakin usasse a força para regenerar a sua mãe naquela situação tão crítica, o Anakin Skywalker provavelmente teria que trocar a sua vida pela vida de sua mãe. Seria praticamente a mesma coisa que o Kylo Ren fez com a Rey. Ele trocou de vida com a Rey voltou e o Kylo Ren vazou. E sem dizer que naquele momento ele estava abalado, meio caído no lado sombrio, então eu imagino que nem sequer se ele tentasse, ele ia conseguir criar foco suficiente, se conectar com o lado da luz o suficiente para regenerar sua mãe. Caso da Zam Wesell, um caso muito tenso também, né? Como a gente vê o veneno que o Jango Fett utilizou para matar ela, não foi um veneno qualquer. Ela literalmente, cara, morre assim em questão de segundos. Então eu imagino que pela potência do veneno e a velocidade que aconteceu, foi algo muito inesperado. E se o Obi-Wan ou o Anakin tentasse regenerar ela, mesmo o caso da Shmi Skywalker, eles teriam que praticamente trocar de vida com aquela pessoa. O que é diferente do caso do Grogu e do Greef Karga. Karga foi acertado não por um veneno fabricado por pessoas, como o Jango Fett utilizou, mas por um veneno de um animal da natureza. E aqui mesmo no planeta Terra, a gente só tem em torno de 20 a 25 animais, no máximo, que tem veneno forte o suficiente para matar uma pessoa com menos de 1 hora. Então o caso do Greef Karga, de acordo com a probabilidade, é um caso assim que é muito mais light, muito mais tranquilo que o da Zam Wesell. Então o Grogu foi lá, regenerou ele, ficou cansadinho um pouquinho, né? Ficou enfraquecido. Então ele foi lá, tirou uma sonequinha e depois estava tudo ok. O caso da Padmé também é um caso muito estranho. A Padmé, eu acho que nem todos os Jedi da Ordem juntos conseguiriam salvar a vida dela, porque o caso dela não era de uma doença, não era um caso de saúde física, mas era um caso mental, psicológico. A Padmé Amidala não morre por algo físico, mas ela morre por depressão, ela morre de tristeza. Então, infelizmente, no caso dela, não existe um poder da força de trazer a alegria e a felicidade, né? Então, o caso dela é insalvável. Por último, o melhor caso do Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn. Obi-Wan e Qui-Gon Jinn, pelo que a gente já falou até agora, acho que vocês já devem saber mais ou menos a razão, né? Primeiro, o Obi-Wan Kenobi demorou demais para conseguir eliminar o Darth Maul e chegar até o seu mestre Qui-Gon Jinn para conseguir salvar ele, se é que tinha uma chance, né? Assim, considerando que ele foi acertado de uma forma muito parecida que o Kylo Ren, na barriga, e a gente já viu outros casos, como por exemplo, a Sabine Wren sobrevivendo uma espetada aí na barriga, eu acredito que o caso do Qui-Gon Jinn dava para salvar, só que o Obi-Wan Kenobi simplesmente demorou demais. No momento que o Obi-Wan chega no Qui-Gon Jinn e levanta a cabeça dele, a primeira coisa que o Qui-Gon Jinn fala é que é tarde demais, Obi-Wan. É tarde demais. Não. Então aqui isso pra mim indica que se ele tivesse sido mais rápido, dava tempo, mas como ele esperou demais, o caso dele agravou. E se o Obi-Wan tentasse regenerar ele naquele momento, seria novamente aquele caso, né, de trocar a vida com uma outra pessoa. E eu acho que o Qui-Gon Jinn não faria isso se ele tivesse essa opção. Ele é o cara que segue a vontade da força, né? Então se a força decidiu matar ele e deixar o Anakin pro Obi-Wan, o Qui-Gon Jinn faria exatamente isso. Ele morreria e deixaria o Anakin pro Obi-Wan. Mas deixem nos comentários, gente, o que vocês acham dessa regeneração da força aí? Você gosta desse conceito ou não? E se você gostou do vídeo, tenha uma boa saúde, cara. Curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.